absolutamente notável. Foi assim que o convidado do episódio 22 do Pode Entrar, Pedro Pedroso, definiu o trabalho da nossa convidada de hoje. Desde então, tornou-se obrigatório trazer ao podcast, para uma viagem pelos tempos de Olicipo, a coordenadora-geral do Teatro Romano, que está integrado no Museu de Lisboa. Licenciou-se em Arqueologia na Universidade de Coimbra, é mestre em História da Arte pela Universidade Nova e, atualmente, além do doutoramento em curso em Coimbra, integra o Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património desta universidade. É também arqueóloga na Câmara Municipal de Lisboa desde 1989, tendo sido curadora de várias exposições, entre as quais a exposição Debaixo dos Nossos Pés, Pavimentos Históricos de Lisboa. Conta ainda com muitos artigos publicados em diversas revistas da especialidade sobre temas como os elementos arquitetónicos e arquitetura de época romana, ceramologia, arqueologia urbana e trabalhos arqueológicos realizados em Lisboa e em território nacional. Vamos então viajar por Lisboa romana, à boleia de Lídia Fernandes. Bem-vinda, Lídia. Obrigada, bom dia. Gostava de falar hoje sobre cultura e de história, mas antes de mais gostava de conhecer a história da sua Lisboa. É lisboeta? Quando é que veio para cá? Eu sou transmontana, portanto sou de muito longe de Lisboa, embora tenha vindo para Lisboa com 2 anos de idade. No entanto, as minhas raízes familiares não são propriamente de Trás-os-Montes, são da Beira Alta. A minha família é toda da Beira Alta e, portanto, as minhas raízes são muito mais da Beira Alta. Curiosamente, em relação a Lisboa, nunca me senti muito lisboeta, até ao momento em que vim trabalhar para Lisboa, porque tirei o curso em Coimbra, e até essa altura não me sentia de facto lisboeta, não gostava especialmente da cidade, para mim era uma cidade muito grande, os meus pais também não me deixavam sair muito de casa e, portanto, até esse momento, portanto, até aos meus 18, 19 anos, não senti de facto a cidade de Lisboa como sendo a minha. As minhas referências eram todas na Beira Alta e, portanto, ansiava muito pelas férias, por aqueles 3 meses de verão em que estava fora de Lisboa e, portanto, como disse, só quando comecei a trabalhar é que senti esta cidade como minha. Portanto, eu tirei o curso em Coimbra, gostei imenso de Coimbra, gostei imenso de tirar o curso em Coimbra, conheci pessoas muito importantes para mim, para toda a vida, e apeguei-me muito à cidade. Mas, de facto, quando vim para Lisboa, vi que Lisboa tinha muito para oferecer e é uma cidade que à primeira vista é muito agradável, é muito bonita, mas conhecendo-a de outra forma do ponto de vista profissional, histórico, arqueológico, de facto fizeram com que eu me apaixonasse pela cidade. E, portanto, agora há este reencontro com a cidade, que já aconteceu há muito tempo, não é? Mas é conhecer a cidade de uma forma diferente. Ou seja, o que é que mais a fascina? Isso é o que fascina qualquer pessoa quando se debruça muito sobre alguma coisa. Ou seja, quando se investiga alguma coisa, quando se estuda, passa-se quase automaticamente a gostar muito desse tema. Isso é óbvio, é natural, acontece com toda a gente. Engraçado, é comum, é? Às vezes há uma coisa que uma pessoa não gosta muito, mas se começar a enverdar por essa área, por esse tema, começa imediatamente a gostar, a ficar um pouco apaixonada por esse tema. E de facto, a cidade de Lisboa é uma cidade fácil para se ficar apaixonada por ela, porque para além de ter uma história extremamente antiga e de ser riquíssima em termos de percurso histórico, de antiguidade, de curiosidades históricas, de coisas fantásticas, de lendas que estão ligadas, quer dizer, é de facto um produto muito fácil para gostar e tem áreas extremamente bonitas. A Luz de Lisboa é uma coisa fantástica, como já muitas pessoas falaram sobre a luz, essa atmosfera quase fantástica que atribui à cidade de Lisboa uma espécie de aura.
e que é dada pela proximidade com o mar, com o rio, é dada pelo confronto entre a luz solar e as pedras calcárias que revestem a cidade. Portanto, dá esta combinação maravilhosa de uma luminosidade que é magnífica, quer estejamos a falar em horas matutinas, quer no pôr do sol, não é? Portanto, a cidade é de facto muito bonita e esta proximidade com o rio traz-lhe uma enorme mais-valia em termos de abertura e de expansão do horizonte e tornam-na uma cidade também muito cosmopolita, não é? Esta mistura de pessoas que desde sempre chegaram à cidade, esta ligação ao restante mundo, não é? Esta porta aberta para o mundo é de facto um vaticínio da própria cidade desde sempre, não é? Foi isso que a caracterizou e a caracteriza em termos históricos. Ou seja, considera esta cidade uma cidade culturalmente interessante, mas de uma forma geral acha que os lisboetas conhecem esta herança cultural? Conhecem à sua maneira, não sei se de certeza absoluta que não a conhecem à minha maneira, não é? Mas conhecem à sua maneira, mas não conhecem especialmente bem a história da cidade. Percebe-se que gostariam de conhecer melhor alguns aspectos da cidade, não têm grande paciência e, sobretudo, hoje em dia, a globalidade das pessoas não tem grande paciência para perder tempo, o vulgar perder tempo, não é? Em conhecer a história da cidade onde habita. Mas quando, por alguma razão, algum motivo, as pessoas conseguem parar um pouco e ouvir melhor algumas descrições, algumas curiosidades sobre a cidade, nota-se que há ali um espírito latente, não é? Que os leva a ficar parados e a ficar quietos, a tentar perceber de facto um pouco mais. Hoje em dia nós vivemos tempos muito rápidos, muito imediatos, e isso por um lado é bom, por outro lado é muito mau, ou seja, acharmos que estamos a perder tempo por ficar parados a olhar para a fachada de uma igreja, para a calçada lisboeta, para o Cais das Colunas. Isto é quase uma perda de tempo, não é? As pessoas não veem que isto... Ou seja, que gostam de sentir parte de uma cultura e de conhecer, mas que na verdade não damos esse tempo e esse investimento para conhecer um bocadinho mais profundamente. Sim, naturalmente, sim. E depois há por exemplo, o telemóvel, não é? É péssimo para sentir a cidade, não é? Quando uma pessoa chega a algum sítio, a primeira coisa que faz é sacar o telemóvel e tirar fotografias. Eu incluo-me nesse rol de pessoas, sobretudo quando se vai ao estrangeiro, não é? A primeira... Marcar no telefone em vez de marcar na cabeça. Sim, e eu tento-me autorregular em relação a isso e, portanto, quando chega a um sítio, quer seja em Portugal, quer seja em Lisboa, quer seja noutro sítio qualquer, procuro sempre que a primeira reação não seja, de facto, tirar o telemóvel para fixar aquele momento. E pretendo sempre que aquele primeiro momento, que eu acho que é muito importante, portanto, a primeira vez que se olha para alguma coisa, aquelas primeiras sensações, é isso que de facto fica. E, portanto, pretendo que fique gravado na memória e não tanto ficar gravado por uma câmara de telemóvel, um objetivo de máquina. Mesmo, sem dúvida, acho que é um exercício que todos podemos e devemos fazer. Lídia, em termos de museus, quais diria que nos enriquecem mais enquanto cidade? Bem, não posso dizer um museu e descurar todos os outros, não me ficaria bem. Talvez apenas possa ser desculpada por enaltecer o Museu de Lisboa Teatro Romano, naturalmente, mas eu penso que todos os museus, e são bastante diferentes uns dos outros que existem em Lisboa,
dão sempre facetas diferenciadoras da própria cidade. Quer o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional de Arqueologia, que são museus de maior âmbito, de âmbito nacional, mas também lisboeta, nos oferecem uma visão da cidade e uma visão da história de Lisboa, uma visão de Portugal, são extremamente relevantes, mas depois há pequenos museus muito pequeninos que também captam outras vivências da cidade e outras facetas da história de Lisboa. E, portanto, eu durante muito tempo tinha uma máxima que era todos os dias de manhã ia ver um museu. Não demorava muito tempo, eu estava 1 hora, 2 horas, acordava muito cedo e às 10 horas estava à porta do museu para entrar portanto, já não faço isso há muito tempo e, entretanto, abriram museus novos, mas fiquei a conhecer os museus lisboetas e fiquei a conhecê-los geralmente de uma forma que é a melhor, que é sem ter muitos visitantes ao mesmo tempo, não é? Eu acho que atualmente o público começa a descobrir os museus, é uma reação relativamente recente, há cerca de 5, 6 anos nesta parte o público nacional tem começado a ir mais aos museus, enquanto que antes raramente havia muitas pessoas a vir ao museu. É claro, tirando algumas exceções de inaugurações ou de exposições muito emblemáticas, muito chamativas, em que a população ia a uma exposição determinada, a um museu específico. Mas ultimamente as pessoas têm vindo mais ao museu. E quem é que visita, por exemplo, o Teatro Romano? Visitam famílias, mas visita público em geral, com uma faixa etária muito, muito variada, mas há muito mais pessoas, há muitos formatos também a visitar o museu, e hoje em dia os formatos são pessoas ainda relativamente novas, não é? Há pessoas que vêm cá com o objetivo específico de ver o museu. Ou seja, não é por passarem na rua e de repente entram, é porque já conhecem alguma coisa, já ouviram falar de alguma coisa e vêm de propósito ao museu. Hoje em dia, este fenómeno, digamos assim, esta tendência, corre em paralelo com a própria alteração da função do museu. O museu atualmente é muito mais aquilo que faz do que aquilo que tem. E, portanto, se os museus se fecham no tempo, é de facto muito difícil captar novos públicos e manter os tradicionais. Portanto, aquilo que os museus hoje tentam fazer, e o Teatro Romano também, é captar públicos através de iniciativas diferenciadoras, apelativas, interessantes, que não tenham somente o intuito de entreter as pessoas, porque isso é uma função de outras instituições, ou também de outras instituições, mas de informar de uma forma fácil, descomprometida, aliciante, e pronto, e é de facto um desafio que se abre aos museus, porque não é fácil numa instituição que é tradicionalmente vista como estando parada no tempo, não é? Uhum. Os museus são o templo das musas. Não é fácil aliciar o público com iniciativas completamente diferenciadoras. Era isso que eu lhe ia perguntar, quais é que eram precisamente os desafios de quem lidera este projeto? Sim, são muitos os desafios e de facto é necessário não só ter bastante imaginação, mas sobretudo colocar-se na pele do visitante. Ou seja, eu sendo uma pessoa que vive em Lisboa, o que é que eu gostaria de ver se fosse ao museu? O que é que me chamaria a ir ao museu? O que é que ele poderia oferecer de atrativo que me levasse num sábado ou num domingo de manhã a deslocar-me de minha casa e a ir ao museu em detrimento de tudo o resto? Um centro comercial, um passeio no jardim, as lojas, os saldos, não é? Há muita competição e, portanto, são desafios
de facto interessantes, importantes, e quem trabalha em museus tem de facto de pensar nisto, não é? Qual é a mensagem, o que é que um museu tem para oferecer para tornar apelativa esta vinda. Sim. Vamos falar um bocadinho do Teatro Romano em Lisboa Romana, que eu acho que é um período muito interessante, e especialmente interessante este teatro que se começou aqui a desvendar e que afinal é muito maior do que aquilo que parece a quem lá passa, não é? E nós somos uns privilegiados por termos uma estrutura assim, pelo menos do que li da informação que a Lídia partilha, e que somos a única capital europeia, além de Roma, obviamente, com um teatro romano. Ou seja, isto é algo ainda por descobrir. Quer-nos explicar só brevemente o período romano ou o teatro romano que nós temos aqui na nossa cidade? Nós temos a sorte, como bem referiu, de sermos das pouquíssimas capitais europeias a ter um teatro romano. E de facto é um teatro romano muito antigo, é dos inícios do século I depois de Cristo, possivelmente da época de Augusto. E Portugal apenas tem um outro teatro no seu território, que é em Braga, na antiga cidade romana de Brácara Augusta, embora seja um teatro que não está completamente escavado, não está musealizado e é já do século II. Portanto, o Teatro Romano de Lisboa inclui-se nos primeiros teatros que são construídos na Península Ibérica, é dos mais antigos e mantém características exatamente dessa época original de construção. Infelizmente, não conhecemos tudo o que gostaríamos de conhecer sobre o Teatro Romano de Lisboa, porque a cidade tem uma história riquíssima e tem uma história de construção, de desconstrução, de destruição em sobreposição, e portanto tudo isto faz com que o sítio arqueológico do Teatro Romano não seja dos sítios melhor preservados. Portanto, apenas conservam algumas estruturas, não na sua totalidade. A área escavada não é a totalidade do monumento, nem nada, nem pouco se pareça. Grande parte do edifício continua subjacente, soterrado por baixo dos atuais edifícios onde as pessoas habitam. Portanto, a cidade de Lisboa é uma cidade viva e, portanto, não é de admirar que muitos edifícios se tenham sobreposto a esta enorme construção dos inícios do século I, que daria, pensamos, para uma capacidade de cerca de 4.000 espectadores. Para termos, dito assim, este número não parece grande coisa, mas se nós compararmos com os teatros lisboetas atuais, não é? Com São Carlos, Dona Maria, São Luís, todos eles não chegam a 1.000 espectadores. E, portanto, isto dá uma visão de grandeza deste edifício enorme, que estava localizado a meio da colina do atual Castelo de São Jorge, virado ao rio, embora as pessoas geralmente pensam, pronto, o sítio escolhido foi para se ver o rio, ter uma paisagem magnífica. Bem, não foi esse o objetivo de tal paisagem magnífica. O objetivo foi o de construir um edifício enorme, que foi edificado imediatamente após a conquista da cidade, portanto, quando a paz romana chegou a todo o Império, e foi um objetivo de caráter meramente propagandístico. Meramente é um bocadinho aqui para nos fazer sorrir, porque nada do que aquilo que os romanos faziam era de menor importância. Exato. Tudo tinha um grande objetivo e preceitos muito rígidos a serem concretizados. Portanto, o objetivo foi, de facto, construir um edifício enorme, que era um símbolo da própria romanidade, da civilização, não é? Um teatro romano só surge ou em época grega, ou na época romana, mas em termos físicos, tal como nós hoje conhecemos os teatros romanos, com este edifício enorme, completo, com as suas bancadas, a sua fachada cênica, etc. É uma invenção perfeitamente romana e, portanto, ver um teatro deste tipo era ver que estávamos
no Império Romano. Portanto, toda a gente que chegaria à cidade de Lisboa, que se chamava Felicitas Iulia Olicipo, ao ver o teatro, sabia imediatamente que estava no Império Romano. Estar aqui ou estar em Roma era exatamente a mesma coisa. Portanto, nós hoje temos esta ideia de Europa que foi um grande progresso para todos nós, não é? Unir pela moeda, pelas leis, regras jurídicas, administrativas, etc. Unir tantos países parece-nos, e é de facto, uma enorme vitória, mas o Império Romano era muitíssimo maior, não é? E, portanto, imaginar que há 2000 anos tantos países como aqueles que integravam o Império Romano estavam sob uma mesma jurisdição, sob a mesma língua, a mesma moeda, as mesmas leis, a mesma administração, é de facto uma coisa grandiosa, não é? É claro que são regimes ditatoriais e, portanto, pois, não há bela visão, não é? Porquê Lisboa? O que é que este teatro romano nos diz sobre Lisboa? O que é que nos diz sobre Lisboa? Diz-nos que a matéria-prima de Lisboa era ótima, existia muita matéria-prima, existia muita pedra que foi explorada, sobretudo em época romana, portanto há um conhecimento muito aprofundado, muito cuidado da matéria-prima disponível na cidade e nas suas redondezas, na sua envolvente. Portanto, os romanos sabiam perfeitamente aquilo que tinham à sua disposição. É claro que para isso também foram ajudados pela população que aqui habitava e que conhecia o território melhor que ninguém, mas é sobretudo esta ideia de pertença a alguma coisa grandiosa, ou seja, estar aqui ou estar em Roma, como já referi, é quase a mesma coisa. E quando, por exemplo, há uma comissão, digamos, de ilustres oliciponenses que, em tempos do imperador Tibério, portanto, no século I depois de Cristo, pede uma audiência ao imperador para se deslocar até Roma, ter uma audiência privada com ele, para falar de Nereides e um tritão que tinha sido avistado nos mares. Não é por mero acaso que essa é concedida, essa audiência, e, portanto, essa comissão de oliciponenses vai falar diretamente com o imperador. Era uma cidade importante e isso é a prova de que estas pessoas, estes grandes da cidade, vão ter com o imperador. E isto era uma forma, quer dizer, acreditamos que esses tais oliciponenses não vão propriamente falar dos monstros marinhos, não é? Isso é uma desculpa para falar de outros assuntos e de certo que os assuntos económicos não eram de sumenos importância, mas dá-nos uma visão de que, de facto, estando na província da Lusitânia, no extremo mais ocidental do Império, não queria dizer que se estava fora do Império. Nós hoje continuamos a sentir um bocadinho isso, não é? Mas se calhar não temos que o sentir, e em época romana certamente que isso não se fez sentir tanto quanto hoje em dia possamos pensar, não é? As notícias chegavam cá, é curioso, por exemplo, em relação ao Teatro Romano de Lisboa, que seja precisamente no ano 57 depois de Cristo que a parte central do teatro é renovada, o pavimento da orquestra, que corresponde à nossa plateia nos teatros atuais, é substituída por pedras de cores, cinzentas e cor-de-rosa. O muro que separa a zona dos espectadores da zona dos atores é refeita, é construído um muro novo, com vários nichos, muito bem decorado, ornamentado com estátuas de divindades que jorravam água para um espelho de água que ficaria embaixo na parte inferior do muro e, portanto, todas estas obras de remodelação, que são meramente decorativas, visam atrair o público ao teatro, são feitas e são inauguradas
exatamente no ano 57, e são oferecidas à cidade por um sacerdote de culto imperial, que se chamava Caio Zeis Primos, e que era um antigo liberto, era um liberto, ou seja, era um antigo escravo. A data, o ano que é escolhido é o ano 57 e não é outro ano qualquer. E porquê? Porque em Roma o imperador Nero tinha inaugurado o seu anfiteatro em madeira no centro da cidade. Portanto, há esta intencionalidade de, aqui, em Felicitas Iulia Olicipo, mandar inaugurar uma obra de melhoramento do teatro da cidade, exatamente no mesmo ano em que o imperador Nero, em Roma, inaugurava um anfiteatro em madeira. Ou seja, que giro, acaba por nos mostrar aqui um pouco a grandiosidade e a imponência e importância deste tipo que hoje em dia é um monumento, não é? É por isto que acha que é importante conhecer o teatro romano e a sua história? Qual a principal razão para nos levar a explorar mais? Não será propriamente só por isto, mas, quer dizer, o que eu penso que é importante é não esquecermos aquilo que está por trás de nós, não é? Nós cada vez estamos um pouco mais egocentristas, não é? A nossa vida, aquilo que nos acontece no dia a dia, aquilo que fazemos, as pessoas com quem lidamos, são de facto o nosso mundo, e nós concentramos muito nesta nossa vivência individual. Não é? O que eu acho é que para nós aqui chegarmos, existe um passado longínquo que fez com que nós estivéssemos aqui, neste preciso momento, aqui às 11h10, a falar via Zoom, uma com a outra, e portanto as coisas não acontecem por acaso. Não quer dizer com isto que esteja alguma divindade sobrenatural a orientar a nossa vida, mas, quer dizer, nós somos o que somos, porque somos um produto da nossa história, não é? Devemos-la aos nossos pais, devemos aos avós, devemos àquilo que há milhares de anos aconteceu neste mesmo local e aconteceu no mundo, não é? E, portanto, é este cumulativo de experiências, é este cumulativo de histórias que faz com que hoje sejamos aquilo que somos. E, portanto, desconhecer esse passado é amputar uma parte daquilo que somos, e o desconhecimento nunca fez bem a ninguém. E, portanto, eu acho que quanto mais soubermos sobre nós próprios e quanto mais soubermos sobre aqueles que nos antecederam e sobre a cidade onde habitamos, mais partido podemos tirar desta nossa vida, não é? Podemos aproveitar muito melhor a cidade. Eu achei também particularmente interessante, enquanto lia para preparar esta conversa, e a própria Lida mencionou ao início que só parte está à vista e há muito tapado na cidade. E eu perguntava-me porquê que está tapado. E de facto descobrir que terá sido pelo momento bastante conhecido da história de Lisboa recente, não é? O terremoto de 1975, e que terá desfeito grande parte ou tapado pelos escombros, etc. E que só em 1798, quando se reconstruía de alguma forma a cidade, é que este arquiteto Francisco Xavier Fabri, estando ao corrente desta descoberta, fazendo algumas escavações no local, é que conseguiu então começar-se a perceber o que é que ali estava, mas que teria ficado esquecido, ou seja, acabou por ficar escondido durante bastante tempo, depois do terremoto. Sim. A primeira descoberta do teatro dá-se, de facto, em 1798, quando se construía a Rua de São Mamede. Data dessa altura, concretamente em abril, data dessa altura a descoberta das ruínas do Teatro Romano. Não foi propriamente Francisco Xavier Fabri, que era um arquiteto italiano, que veio para Portugal, primeiro para o Algarve, por solicitação do Bispo de Faro, para ajudar na reconstrução das igrejas algarvias, sobretudo a Igreja de Faro, mas foi um engenheiro / arquiteto da Casa Real, Manuel Caetano de Sousa,
que fez, de facto, a primeira descoberta do teatro romano. E Manuel Caetano de Sousa era o engenheiro responsável pelo desentulhamento da cidade, não é? Pela libertação da cidade dos entulhos provocados pelo terremoto e, sobretudo, pela reconstrução da cidade, não é? Os entulhos ficaram devido ao terremoto, mas houve muitos entulhos que foram feitos para reconstruir, para possibilitar a reconstrução da cidade. Aliás, muito mais, o que provocou mais danos no teatro romano não foi o terremoto, foi exatamente a reconstrução citadina, não é? E, portanto, quando Manuel Caetano de Sousa, em abril de 1798, descobriu as ruínas do teatro romano, identificou-as como sendo ruínas romanas, aliás, encontrou parte da inscrição que corria no muro do prosténio, que era a estrutura que separava a zona do palco da zona dos espectadores, e, portanto, identificou essas estruturas como sendo de um teatro romano, mas deu-lhes alguma relevância, achou que era importante guardar algumas pedras, mas o objetivo dele e a função dele era reconstruir a cidade, era construir a Rua de São Mamede. E, portanto, foi só com a intervenção de um outro arquiteto, que tinha uma formação completamente diferente, vinha da Academia de Bolonha. A Itália estava ainda muito influenciado pela descoberta das ruínas de Pompeia e depois de Herculano, e era bastante mais novo. E, portanto, quando Francisco Xavier Fabri chega ao local, depara-se com as estruturas ainda em muito bom estado de conservação e apela para que as ruínas se mantivessem no seu local de achado, que fosse prolongada a escavação, que se libertasse todo o teatro dos entulhos que o tapavam e que fosse inclusivamente construir um muro de proteção em seu redor para que Portugal e a cidade de Lisboa mostrasse a todos a importância do seu território e quão antigo era. Portanto, isto vem na continuação de vários estudiosos que tentavam mostrar e demonstrar aos respectivos reis, de facto, a importância das cidades onde viviam, e isso era sublinhado pela antiguidade dessas mesmas cidades, não é isso? Isto é um movimento que não acontece só em Lisboa ou em Portugal, acontece também em várias cidades europeias, em que a antiguidade é de facto um posto e é um sublinhar da importância das cidades atuais, não é? E desde aí foi... Depois não continuei, sim. Entretanto, em 1807, a família real foge para o Brasil, com a primeira invasão napoleónica, e ficamos com um reino sem rei, e as ruínas não é que tenham sido esquecidas, mas de facto outros valores se levantaram e os proprietários deste terreno, onde tinham surgido os vestígios do teatro, resolvem construir os seus edifícios e, portanto, a cidade continua Pois era isso a minha questão. Continua a ser por cima. Exatamente, por cima. Portanto, e escondeu aquilo que existia por baixo, não é? Isso aconteceu com muitos edifícios do teatro romano, não foi o único, mas muitos edifícios foram identificados, muitos edifícios romanos foram identificados nessa altura, durante a reconstrução da cidade, após o terremoto de 1755, mas depois são esquecidos, tomam-se umas notas, guardam-se umas pedras, fazem-se uns quiços, mas depois as ruínas são esquecidas e a cidade tem que ser reconstruída. Esse era o grande objetivo da altura, e embora hoje tenhamos muita pena por tal ter acontecido, ou seja, essas ruínas não terem ficado preservadas, é de compreender que os momentos eram muito complicados e, portanto, sem ter um poder efetivo na cidade e sendo, de facto, o mais premente a construção das casas para as pessoas, libertar
libertar as ruas para se poder passar, reconstruir a cidade e enterrar os mortos, como dizia o Marquês de Pombal. De facto é de compreender que ruínas antigas, por sua vez já muito estragadas, não seria de facto o objetivo primeiro que se avizinhava no espírito das pessoas da época. Como é que se conjuga o passado com o presente arquitetónico, no sentido de há expectativa que as casas um dia sejam retiradas, ou o normal é que as casas nunca sejam retiradas do sítio e que vai estar sempre soterrado ou enterrado aquele monumento histórico que nós tivemos? Bom, esse foi o entendimento quando, em 1964, mais concretamente em 1965 até 71, esteve presente, ou seja, a escavação arqueológica no Teatro Romano apenas ocorreu a partir de 1964, uma vez que no resto do chão de um dos edifícios tinha sido construído por cima do teatro, das ruínas do teatro, havia 3 colunas que tinham ficado no resto do chão, portanto vários vestígios do próprio teatro, e havia ficado alguma documentação que comprovava de facto a presença deste monumento neste sítio. E quando em 1964 foi feita a primeira sondagem arqueológica no resto do chão desse edifício, foi concluído que se estava efetivamente no interior do Teatro Romano, e a escavação que começou depois, que continuou depois a partir de 1965 com outros interlocutores, agora já da parte da própria idealidade, tinham exatamente o objetivo de derrubar os edifícios que estavam sobrepostos para colocar à vista o Teatro Romano. Isso foi o que aconteceu com Irisalva Moita, que foi uma arqueóloga que foi conservadora também dos museus municipais, e, portanto, o objetivo dela e o objetivo da Câmara Municipal de Lisboa nesse período, estava à frente nessa altura o Presidente da Câmara, da Câmara, França Borges, era exatamente o de derrubar, destruir, demolir os edifícios, e foram comprados 7 com esse objetivo, para colocar à vista o Teatro Romano de Lisboa. Foram demolidos alguns, foram demolidos 4 edifícios, 5 edifícios, mas depois os outros não foram demolidos, porque entretanto veio o 25 de Abril e toda aquela política de expropriação dos imóveis não foi bem acolhida pelo poder da altura. E, portanto, o investimento no Teatro Romano, a descoberta do Teatro Romano parou, foi interrompida nessa altura, e só depois, passado bastante tempo, é que continuou, concretamente em 1989. Mas, de facto, nessa altura o objetivo era destruir, portanto, demolir os edifícios sobrepostos e colocar à vista aquilo que existia do Teatro Romano de Lisboa. Pronto, esta visão, que é uma visão de uma época, não é aquela que existe já há algum tempo, uma vez que os edifícios que foram demolidos e os edifícios que continuam, permanecem em sobreposição ao teatro, são também eles edifícios históricos. Alguns são pombalinos, a maior parte é posterior à época pombalina, já são mais tardios, já são de finais do século XIX, mas são edifícios que fazem parte da história da cidade. Não é? Portanto, não nos parece correto estar a eleger uma época da cidade e fazer tábua rasa daquela que se lhe sobrepôs. E, portanto, tentamos o mais possível conciliar aquilo que são todas as épocas da cidade. É claro que há alguma nuance naquilo que eu acabo de dizer, por exemplo, quando as bancadas do teatro, parte das bancadas do teatro foram escavadas entre 1989 até 1993 e depois em 2004
e 2015 também foram intervencionadas. As bancadas eram sobrepostas por edifícios do século, da época medieval, do século XII, XIII, do século XVI, do século XVII, do século XVIII até ao terremoto de 1755. E, portanto, nós, quando o museu foi remodelado em 2015, resolvemos também remover algumas dessas estruturas que estavam por cima das bancadas, com o objetivo de colocar à vista apenas o teatro romano. Isso depois de haver um registro pormenorizado de tudo aquilo que ia ser desmontado, e também porque nos permitia confirmar algumas cronologias em relação a essas várias épocas e essas várias estruturas que estavam reconhecidas terem criado estruturas em cima das bancadas. No entanto, o teatro romano em Lisboa é só um, em Portugal, como disse, são apenas 2, e neste caso elegemos de facto o teatro romano como a estrutura mais importante para ficar à vista. E também com o objetivo de não dificultar a leitura, que já é difícil por si, porque estamos a falar sempre de ruínas, não é? As pessoas que não têm a ideia de chegar aqui e ver um teatro romano como existe em Efeso, ou uma coisa assim, não é? Portanto, não é? É um sítio arqueológico muito amputado, e, portanto, as estruturas não são fáceis de ler, não são muito evidentes, mas dificultar ainda esta leitura com outras estruturas também por si só muito truncadas, era uma manta de retalhos, de facto, muito complicado. E, portanto, no sítio arqueológico nós optámos por remover estas pequenas estruturas sobrepostas às bancadas, mas, por exemplo, no interior do museu optámos exatamente pelo inverso. Ou seja, fizemos também escavações arqueológicas a partir de 2001 no interior do museu, e aquilo que nós encontramos foram várias ocupações humanas que remontam até à Idade do Ferro, à Segunda Idade do Ferro. Temos estruturas desde o século IV a.C. Essas estruturas não ficaram visíveis, ficaram preservadas, mas não estão visíveis. Mas, por exemplo, aquilo que se salientou, aquilo que se preservou e aquilo que hoje está à vista, para além do grande muro do teatro romano que o suportava na colina, e a que se dá o nome, uma designação latina muito estranha, de post scaenum, ou seja, que está por trás da cena, é uma habitação do século XVII que foi destruída pelo terremoto de 1755. Portanto, temos uma estrutura habitacional que teria 3 ou 4 pisos e que se mantém até ao primeiro piso, ou seja, mantém o resto do chão completo, quer dizer, não é a casa na sua totalidade, é uma área, um troço da casa, da habitação. Portanto, tem o resto do chão e tem parte do primeiro andar com uma escadaria de acesso ao piso habitacional. Portanto, é uma estrutura que está conservada em quase 9 metros de altura, e aí deu-se a tónica exatamente ao século XVII e não, por exemplo, às estruturas da Idade do Ferro, porque eram muito pequenas, muito residuais e não tinham uma leitura fácil para o público. Engraçado, porque a pesquisa e o detalhe de uma época ou de um monumento em si faz-nos descobrir uma série de outras épocas e momentos na história que acabam por se conjugar. Muito interessante. E prevê-se que continuem a fazer algum tipo de intervenções nesta zona ou zonas aqui semelhantes em Lisboa? Sim. Mas pegando um pouco naquilo que estava a dizer, de facto o aliciante na cidade de Lisboa nós podemos encontrar tudo isto ao visitar um espaço. Não é? Quem passa na Rua de São Mamede e olha para o museu vê uma fachada que apenas tem um piso e não imagina que por trás dessa singela fachada estejam milhares de anos de história. Portanto, quando descemos o museu, e são vários pisos que o museu tem, quase que estamos a descer literalmente pela história da cidade de Lisboa, não é? E, portanto, podemos encontrar tudo neste espaço, essas várias camadas estratigráficas
da cidade, e podemos encontrar também o espaço construído, uma vez que o museu se encontra instalado num edifício pós-Pombalino, já do século XIX, e a sala de exposição permanente encontra-se instalada num edifício que originalmente era do século XVI, mas depois teve remodelações e é um espaço do século XVII, século XVIII. E que foi também uma antiga fábrica de malas, portanto tudo isso, inclusivamente a arquitetura da época industrial, com as asnas em ferro, portanto o telhado foi substituído, mas mantivemos toda essa estrutura metálica de inícios do século XX, portanto tudo isso foi mantido, e aquilo que se fez foi exatamente uma reabilitação do espaço físico, sem perder todas as características destes diferentes momentos da cidade, e fazê-las contar as histórias por si só, numa alegre harmonia entre as várias épocas. Eu acho que depois disto, qualquer pessoa que ouça esta nossa conversa tem que ir imediatamente visitar o museu assim que ele reabrir, não é? Imagino eu. Que interessante. Em relação àquilo que me tinha perguntado de fazermos novas escavações, nós fazemos, quer dizer, o espaço já está quase todo intervencionado, mas a cidade é rica em mistérios, em esconder a sua história, e aquilo que nós fazemos é escavar não apenas o teatro, mas a área envolvente, uma vez que o Teatro Romano ocupava uma área muito, muito extensa, e portanto os edifícios atuais de propriedade privada, que não pertencem ao museu, encontram-se em sobreposição ao próprio monumento romano, e aquilo que acontece é que quando algum privado pretende fazer obras, geralmente é o museu que faz a intervenção arqueológica, por um lado, devido à lei, não é? Porque existe uma área de proteção do próprio monumento classificado, e, portanto, a escavação arqueológica é obrigatória. Por outro lado, a equipa do museu tem a mais-valia de conhecer muito bem o subsolo desta área citadina, e assim é muito mais fácil interpretar aquilo que aparece nas várias escavações do que arqueólogos que venham de outra zona. Frescos. Sim. Sim. Não é querer tirar trabalho a ninguém, mas de facto na área envolvente ao teatro e nas áreas que supostamente pertencem, onde se localiza ainda o Teatro Romano de Lisboa, é sempre mais conveniente ser a própria equipa do museu a fazer essas intervenções arqueológicas. E isso tem acontecido praticamente todos os anos. Portanto, o que nós fazemos em termos da área que está sob a jurisdição direta do museu é fazer intervenções arqueológicas cirúrgicas, digamos assim, que visam responder a algumas questões de caráter científico que persistem e que vão muitas persistir ainda durante muito tempo, feliz ou infelizmente, e portanto fazemos pequeníssimas escavações na área do teatro romano, ou o que acontece é, de facto, como já referi, privados fazerem escavações, fazerem obras de engenharia que implicam a alteração do subsolo, e aí a equipa do Teatro Romano faz a intervenção arqueológica. Em 2019 fizemos, por exemplo, interviemos num edifício que fica mesmo ao lado do teatro, em que os proprietários quiseram adaptar o espaço do resto do chão a uma garagem e colocar também uma casa de banho, etc. E, portanto, nós fizemos a escavação arqueológica e encontramos a uns escassos 50, 60 centímetros de profundidade um pavimento romano feito em opus sectile, ou seja, um pavimento feito em pequenas lajes de pedra,
com feitios geométricos, e essas pedras foram estudadas por uma equipa de geólogos que nós convidámos, e ficámos a saber que essas pedras vieram dos 4 cantos do Império Romano. Portanto, houve uma encomenda em meados do século I depois de Cristo, que levou a que pedras da Grécia, da Turquia, do Egito, de Espanha, da França, chegassem até cá para pavimentarem um edifício, muito possivelmente um edifício de culto, que nós interpretamos como templo ou um edifício religioso. Lídia, falámos da importância de Lisboa e da riqueza na altura, não é? Há cerca de 2000 anos atrás. E falámos especificamente do teatro romano, um pouco o que é e a sua história. Pensando na Lisboa de hoje, atual, que nós vivemos, gostava de lhe perguntar qual sente que é a influência na nossa cidade como um todo, nas estruturas, na forma de ser, na arquitetura, nas pessoas, nos movimentos. Qual é que é a influência que hoje em dia percebemos desta época romana que cá esteve? Bem, é muito mais do que aquilo que nós possamos, à primeira vista, pensar. Começando pelos aspectos físicos da própria cidade. A cidade é criada em época romana. Antes disso não há cidades, no sentido que nós entendemos hoje, e, portanto, aquilo que existe é uma regularização do traçado quando os romanos pretendem instalar aqui uma cidade, criar uma cidade. Portanto, há a abertura de ruas, há a regularização da topografia, há o amansamento da cidade, não é? Preparar o terreno para implementar uma cidade. E isso foi tão importante, foi tão marcante para o solo da cidade, para o território físico onde nasceu Lisboa, que até hoje perdura essa alteração do solo urbano. Ou seja, o que os romanos fizeram ao chegar aqui, numa colina com um acidente topográfico como é a cidade de Lisboa, ou seja, a topografia de facto é muito marcante, existem estas colinas todas, a colina do atual Castelo de São Jorge tem de facto um perfil um declive muito inclinado. Quer dizer, como é que se constrói uma cidade plana, não é? Uma cidade teórica definida pelos romanos, num local como este. Mas os romanos eram também muito pragmáticos e, portanto, conseguiram fazer, mas através do aplanamento destes grandes relevos. E, portanto, são criados grandes terraços, grandes plataformas que alteram profundamente a topografia deste sítio. E essa alteração topográfica mantém-se até aos dias de hoje. É claro que vai cada vez sendo mais disfarçada, não é? E obliterada pela progressão da urbanidade, da arquitetura, da urbanística, mas ela ainda se conserva. As ruas principais da parte antiga da cidade, por exemplo, são eixos viários que se mantêm até hoje. A Rua das Portas de Santo Antão, por exemplo, era a rua principal de saída da cidade em direção à envolvente, uma via que se dirigia depois para Santarém, em época romana. Era uma via que era ladeada por necrópolis, e, portanto, isso mantém-se, é uma via de saída da cidade, continua a ser hoje as portas de Santo Antão. O circo romano, por exemplo, que estava implantado onde hoje é a Praça Dom Pedro IV, no Rossio, é mais uma coincidência de traçado entre uma praça, um Rossio, que nós hoje temos, e que continua a ser a nossa praça, uma das mais emblemáticas da cidade de Lisboa, mas era em época romana, nos finais do século III, onde foi construído esse enorme e imponente edifício que foi o circo, que chegaria a ter uma dimensão, um comprimento de cerca de 300 metros ou mais.
E não é por acaso que a Praça do Recio tem sensivelmente a mesma forma e se implantou naquele preciso local. O Largo de Santo António, por exemplo, é mais um patamar que foi terraplanado, que foi criado em época romana e que ficou, não é? Temos aquele largo em frente à Igreja de Santo António. Portanto, tudo isso marcou muito a cidade e continua a ser evidente que esse relevo criado artificialmente em época romana continuou até aos nossos dias a ser mantido e a ser aproveitado. A grande alteração da fisionomia da cidade não foi, como já referi também, os vários terremotos, os vários cataclismos, mas sobretudo a reconstrução da cidade de Lisboa depois de 1755. Ou seja, o transvaso dos entulhos, a construção dos novos edifícios de habitação que são por si muito impositivos, são muito altos, não é? A sua criação teve dois objetivos. Por um lado, construir novas estruturas antissísmicas e criassem rapidamente, de uma forma ritmada em termos de desenho, em termos de construção, novas habitações para a população, mas também tiveram na sua gênese a procura de solucionar um grande problema que era a enormíssima quantidade de entulhos que a cidade tinha. Para onde é que iam estes entulhos, não é? Porque tudo o que ficou de pé teve de ser deitado abaixo. Pronto, na parte baixa da cidade isso aconteceu, não é? Tudo o que ficou de pé foi deitado abaixo, mas na parte das colinas, onde o espírito de régua e esquadro não foi seguido, não é? De forma tão evidente quanto foi na Baixa, havia que solucionar esta grande questão, que era o que fazer com toneladas e toneladas de entulhos que não podiam, pura e simplesmente, ser transportadas em carros de bois. E, portanto, aquilo que aconteceu foi aproveitar as colinas, aproveitar o perfil da colina, sobretudo da colina da Madalena, e os edifícios foram construídos com pisos distintos de um e do outro lado. Ou seja, o que ficava no meio das duas fachadas viradas para este e para oeste são locais especiais para colocar os escombros da cidade. E isso aconteceu exatamente em relação ao museu, ao local onde hoje está instalado o Museu de Lisboa Teatro Romano. Ou seja, o que nós encontramos durante as escavações foram cerca de 10 metros de entulhos que foram depositados na altura em que esta parte da cidade foi reurbanizada. Portanto, em outros casos, a solução foi criar jardins nas traseiras dos edifícios e assim essas zonas de jardim escondem por baixo delas áreas de entulhos, que são as lixeiras. Mas, por exemplo, porquê que uma sede de Lisboa, que é posterior, se mantém em pé e porque um teatro romano acaba por ficar tapado? Bom, temos uma diferença cronológica muito grande em relação a um e a outro, não é? A sede de Lisboa é medieval, é do século XII, XIII, e depois o claustro já é construído no século XIV e o teatro romano é 2000 anos, não é? Tem 2000 anos, portanto é construído no século I. Pelo menos 1000 anos antes, exatamente. E portanto há uma diferença cronológica muito, muito grande e por outro lado aquilo que aconteceu foi que o teatro romano, quando deixou de estar em função, ou seja, os edifícios perdem a sua função, não é? Portanto, quando deixam de ser úteis, passam a ser esquecidos. E aquilo que aconteceu com o teatro foi o que aconteceu com toda a cidade ao longo dos tempos e continua ainda hoje a acontecer, que é os edifícios são remodelados, são adulterados, são alterados, são modificados, são transformados, não é? E aquilo que aconteceu com o Teatro Romano de Lisboa a partir do século V depois de Cristo foi que
deixou de estar em funcionamento enquanto edifício para onde as representações cênicas aconteciam, mas passou a ter uma outra vivência, passou a servir de local de habitação e, portanto, as pedras foram alteradas, mudaram de sítio, foram roubadas, foram tiradas, foram colocadas noutros locais, não desapareceram. As estátuas as muitas estátuas que devem ter ornado o teatro romano transformaram-se em cal, portanto foram derretidas para permitir, após o terremoto, a sua utilização como cal, que era um produto muito, muito procurado, e por isso é que nós hoje não temos praticamente estatuária nenhuma no teatro romano, e por isso é que nós encontramos nos edifícios aqui à volta do teatro, encontramos os telhares, ou seja, as cantarias perfeitamente esquadriadas, as pedras perfeitamente talhadas, retangulares e quadradas, encontramos-las não no teatro romano, mas encontramos-las no resto do chão dos muitos edifícios que foram construídos à volta do teatro, não é? Portanto, nada se perde, tudo se modifica, tudo se transforma e foi isso que aconteceu. Portanto, novas vivências, novas casas, novos usos, os materiais saíram daqui e tiveram outras funções. Muito bem. Lídia, já em jeito de olhando um pouco aqui mais para a frente, para o futuro, na sua opinião, para onde é que podemos ou temos de evoluir enquanto sociedade? Como é que esta valorização e conhecimento do património nos pode ajudar? Numa sociedade, num mundo que está em constante mudança e cada vez mais rápido, aliás, começámos a nossa conversa exatamente por aí, tem que existir alguns pilares que nos agarrem à terra, não é? Que nos definam, de facto, da forma mais estrutural do que tudo aquilo que passa muito rapidamente por nós. E, portanto, se nós não tivermos alguns valores, algumas estruturas sentimentais e de pertença históricas que nos agarrem, de facto é muito difícil perceber, ao fim e ao cabo, aquilo que é importante e aquilo que não é. E, portanto, o património, a cultura, a sociedade, aquilo que nos antecede, aquilo que nos faz ser o que nós hoje somos, são algumas dessas premissas que nos permitem ser muito mais assertivos em relação a nós próprios e em relação àquilo que nos rodeia. Temos também de ter algo a que nos agarrar em termos de bagagem histórica e cultural sobre as opiniões que formulamos em relação ao nosso dia-a-dia e em relação àquilo que nos rodeia. Não é? É por isso que quer as informações que nós temos em relação à nossa cultura e em relação à sua origem, mas também em relação ao património que nos rodeia, que nos permite, de facto, criar e articular um discurso mental e verbal, naturalmente, mais pertinente em relação à vida dos nossos dias, não é? Nem tudo muda assim tão rapidamente e, de facto, é necessário ter um grande conhecimento daquilo que nós somos hoje e daquilo que é o nosso país, o que é a sociedade em termos globais, para sentir que não estamos fechados num apartamento, duas assoalhadas, fora de uma cidade qualquer e que o nosso mundo se resume àquilo, não é? Não tenho nada contra apartamentos, duas assoalhadas, mas o nosso espírito não pode ficar encerrado nessas duas assoalhadas, não é? Portanto, quanto mais conhecermos, quanto mais soubermos das soluções que foram adotadas no passado, é claro que ganharemos mais ferramentas para saber como responder a desafios do nosso dia-a-dia. Muito bem. E nós há cerca de um ano fomos afetados por um novo desafio mundial que nos fez parar, pensar e perceber como é que serão os próximos tempos. Como é que imagina ou como é que gostava de uma Lisboa daqui a 10 anos?
Gostaria que continuasse igual e gostaria que fosse muito diferente. Ou Ou seja, quer dizer, nós temos que tirar ensinamentos daquilo que nos acontece, não é? Senão não serve para nada a história. Isso é uma lição que a própria história nos dá, não é? Esta fase das nossas vidas deu-nos tempo para parar. Se calhar não tanto quanto nós gostaríamos, porque continuamos assim, muito ansiosos, quer em termos de trabalho, quer em termos de interrogações em relação ao futuro. Eu acho que devíamos mesmo tentar parar um pouco. Acho muito engraçado porque uma vizinha do Teatro Romano, encontrei-a após o primeiro confinamento, estivemos a falar um pouco, e ela disse-me, Lídia, sabe, por um lado também foi bom porque sabe o que é fazer uma sesta e não ficar com culpa? Eu achei isso uma delícia. De facto, tirar uma sesta à tarde e não ficar com culpa de não estar a fazer alguma coisa produtiva é de facto uma coisa deliciosa, porque nós sentimos muito esta culpa, não é? Uma culpa de não fazer mais, de não conseguir ir mais além, culpa de estar fechado em casa e não fazer outra coisa, e precisar de sair e de fazer aquela viagem, de estar com as pessoas amigas e de estar com a família e não poder. Como não podemos fazer nada disso, é de facto aproveitar o tempo, não é? É tirar aquela cesta que nunca tiramos, ou é ler um livro que ficou esquecido na prateleira e que nunca tivemos tempo para ler. Como é que eu gostaria que fosse a cidade? Que fosse uma cidade mais inclusiva, naturalmente, não é? Que estas discussões e estes assuntos que atualmente têm vindo mais a lume, sobre o racismo, a exclusão social, a pobreza, quer dizer, que tudo isso fosse de alguma forma ultrapassado ou minimizado, mas que as pessoas conversassem mais, não é? Nós não temos nada espírito associativista e eu por mim falo, porque também não o tenho, mas de facto a falta de conversas entre as pessoas é uma coisa muito latente na cidade. A ausência de vizinhança, não é? Os bairros não têm já vizinhos, têm pessoas que habitam os bairros, mas não têm propriamente vizinhos. São muito poucos os casos em que se mantém ainda esta noção de vizinhança. E no início desta conversa tinha-me confidenciado que não tinha ainda vindo ao Teatro Romano, apesar de ter uma amiga sua que vive aqui na Rua da Saudade. E isso acontece com muita gente. Há muitas pessoas na Rua da Saudade, na Rua de São Mamede, na Rua de Augusto Rosa, que nunca vieram ao teatro, não é? Que os santos da casa não fazem milagres. É a comprovação de mais um ditado popular, mas as pessoas não dizem bom dia na rua, não se cumprimentam, não vão pedir salsa, não vão pedir um quilo de arroz. Mas como é que isso muda? Muda se as pessoas quiserem mudar. É muito fácil, por exemplo, dizer bom dia ao senhor, ao maquinista do elétrico, quando nós o apanhamos. Portanto, pequenos gestos, pequenas coisas que se alteram e começam por se alterarem nós próprios. Nós não o dizemos, até podemos não receber qualquer resposta, mas isso também não vai fazer com que o nosso dia seja miserável, não é? Portanto, dizer bom dia aos senhores que estão a lavar a rua é uma coisa que eu faço. No início não me respondiam e agora respondem. Portanto, estas ligações mais pessoais
são obrigatoriamente necessárias numa cidade que é cada vez mais impessoal. E se nós não fizermos isso, de facto, torna-se uma vivência cada vez mais pesada e cada vez mais difícil. E isso começa no nosso prédio, começa na rua, começa na padaria. O que eu gostaria que ficasse imutável na cidade é a parte arquitetónica, sobretudo. A cidade de Lisboa é, de facto, muito bonita porque mantém este velho e este antigo, que dão a mão de uma forma, criando uma simbiose muito natural nesta conjugação do novo e do velho. Portanto, essa linguagem eu acho que deve ser preservada ao mais possível, e é um perigo que de facto nós corremos nesta luta, nesta guerra por recuperar os imóveis antigos e pô-los à venda ou arrendá-los em alojamento local, que é uma parte importante também da cidade, não é? Se nós queremos que outras pessoas venham cá, o alojamento local não tem que ser uma coisa horrível, que deve ser temida, quer dizer, com conta e medida, naturalmente, mas é importante que haja. Mas de facto é uma pena que o comércio local se esteja a perder, é uma pena que os habitantes do bairro histórico estejam a sair das suas casas e a colocá-las à venda, em alguns casos quase que sejam expulsos da sua própria cidade. Isso de facto é lamentável. Têm que existir obrigatoriamente mecanismos legais para proteger essas pessoas. Mas há coisas que nós podemos ir fazendo pouco a pouco, e portanto criar estas redes sociais, para mim, eu acho que é o mais importante, e acho que é o que facilita a vida no dia a dia, não é? Torna muito mais simpática e muito mais leve. E é igualmente as instituições criarem formas de se abrirem mais ao público. E novas formas de atingir o público, de captar visitantes de uma forma mais aliciante e não tão tradicional. Muito bem. Lídia, qual foi o projeto que nos trouxe hoje? Bem, eu estive aqui indecisa porque são muitos os projetos que eu gostaria de apresentar. No entanto, vou frisar apenas dois. Por um lado, escolhi estes porque estão mais próximos ultimamente de mim e também do próprio Teatro Romano, e fazem parte de uma colaboração que vai ser efetiva a partir de agora, ou de pouco tempo, sobretudo a partir do próximo ano, mas este ano já vamos começar a trabalhar nisso, que é a cultura imaterial, não é? Nós temos estado a falar aqui de pedras, de sítios arqueológicos, mas tudo isto está ligado, como já referi, àquelas memórias que nunca ficam gravadas porque são memórias orais, não estão escritas, não estão documentadas e, portanto, se o que é físico passa rapidamente, o que é oral mais rapidamente ainda passa e é muito depressa esquecido. E, portanto, esta perspectiva do imaterial é um assunto ao qual damos aqui no museu muita relevância. Aliás, em 2017, um dos primeiros projetos de grande foco que nós tivemos aqui no museu foi fazer uma exposição temporária numa galeria de exposições temporárias da própria Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que foi entrevistar os habitantes mais antigos desta zona da cidade e alguns mais novos também, mas passar a informação de como é que viam a cidade e como é que viam o teatro romano e as escavações do teatro romano. Isto em relação à população residente mais antiga que assistiu ainda na década de 60 às primeiras escavações arqueológicas aqui
neste sítio. E, portanto, aquilo que fizemos foi passar esses depoimentos, criámos uma espécie de documentário e fizemos também o antes e o depois, ou seja, como é que a cidade era nessa altura, no inícios do século e também em 1960, e como é que é agora, quais são as grandes transformações, mesmo em termos arquitetónicos dos edifícios, como é que eles foram sendo modificados. E também em relação às profissões que existiam aqui. Uma das salas teve peças fornecidas por um senhor, o senhor Conceição, que habita no Beco do Bugio, que era um antigo tipógrafo e, portanto, cedeu as peças da sua loja para essa exposição. Saiu também, fizemos um pequeno catálogo que se chama Saudades da Rua da Saudade, o Teatro Romano e a sua envolvente nas memórias da cidade. E, portanto, estamos alertados e é um projeto que queremos continuar a desenvolver em relação à cultura imaterial desta parte do Teatro Romano de Lisboa, mas também da cidade de Lisboa. E, portanto, memória imaterial, a cooperativa Memória Imaterial tem já um diretor, é o José Barbieri, tem já um trabalho muito grande de levantamento da cultura imaterial, das tradições, das lendas, do folclore, das vivências do dia-a-dia, das histórias pessoais das pessoas, aqui uma redundância, e que têm, portanto, começa a haver um registro mais efetivo de todo este nosso património, de músicas também, e a Memória Imaterial tem trabalhado em muitos locais, ultimamente tem chegado a Lisboa. Não tem ainda um grande levantamento em relação à cidade de Lisboa, mas em conjunto esperemos que consigamos contribuir de alguma forma para o enriquecimento este mundo enorme que é o mundo do imaterial, das tradições orais que não ficam nunca documentadas. E o primeiro projeto, em princípio, que nós estamos a trabalhar juntos é na criação de podcast, em que se conta a história de uma parte da cidade. O primeiro projeto vai enverdar exatamente sobre a área envolvente ao Teatro Romano, partindo do nome das ruas, ou seja, partindo da toponímia, quais são as histórias que a toponímia nos revela e o que é que está para além dessa mesma toponímia. Que giro. Relacionado também com este projeto, não posso deixar de mencionar uma contadora de histórias, que é a Ana Sofia Paiva, que tem desenvolvido uma série de performances sobre a história da cidade de Lisboa. Já apresentou 2 espetáculos, digamos assim, no Teatro Romano, apresentou o outro também no Museu de Lisboa Santo António e irá apresentar mais no Palácio Pimenta e novamente também no Teatro Romano. Já existiu uma calendarização desde 2020, mas teve de ser alterada pela pandemia, e este ciclo chama-se Uma História Chamada Lisboa. Portanto, ela começou por contar a história do nascimento da cidade de Lisboa, a cidade de Ofiusa, a cidade da serpente, da mulher serpente que terá habitado a cidade. Depois passou para uma outra apresentação que se chamava No Tempo das Musas, e que falava, de facto, da ocupação romana da cidade, das musas que habitam os mares da cidade de Lisboa, do Rio Tejo, do antigo Rio Tagus de época latina. Depois apresentou já no dia 9 e 10 de janeiro deste ano Santo Antoninho, menino de Lisboa, e vai fazer uma série de outras apresentações e que terminará no sítio arqueológico do Teatro Romano, esperemos que no verão, mas ainda sem calendarização efetiva. E também falar do Marco Oliveira, o marido da Ana Sofia Paiva, que a acompanha
nestas apresentações onde ela concilia as lendas, tradições, os poemas, a documentação poética que existe sobre estas várias passagens da história de Lisboa, e o Marco, com a sua guitarra, vai-nos cantando pequenos trechos de músicas. Depois, um outro projeto é a Ecotela Design, que é completamente diferente. A Ecotela Design, eu conheci a Rita Gigante no ano passado, exatamente, há 2 anos, em 2019. Nós perdemos um pouco a noção do tempo com esta pandemia, não é? Com estes confinamentos, ficarem em casa, mas foi em 2019. E a Rita Gigante trabalhava numa empresa de design e via que todas as telas que se imprimiam de publicitar empresas depois iam parar ao lixo, não é? Portanto, é plástico, é material que depois não é aproveitado. E então, em 2007, ela teve a ideia de criar algo que aproveitasse estas telas que já não eram usadas. E em 2011 criou esta empresa Ecotela Design, e nós temos no Museu de Lisboa Teatro Romano parte de merchandising feito com as nossas próprias telas, que já não usamos, ou seja, as telas que nós mandamos imprimir em plástico, telas lisas ou perfuradas, onde fazemos a publicitação de algumas atividades, de exposições do teatro clássico que temos todos os anos aqui no museu, e portanto entregamos essas telas à Rita e ela faz aquilo que nós fizemos e faz aquilo que ele já tem em carteira, ou seja, temos agora na nossa loja malas, porta-chaves, bolsas, vários materiais que aproveitam as telas do Teatro Romano. Muito bem, e no fundo entramos nesta ótica de reaproveitamento e reutilização. Exatamente, aproveitar, que é também uma das premissas da nossa vida todos os dias e que não nos devemos esquecer, não é? Tudo deve ser reciclado. Aliás, os romanos tinham esse conceito, levavam esse conceito à risca, não é? Aproveitavam tudo. Há agora uma série de trabalhos exatamente sobre esse tema, é um bocadinho o tema da moda, que é reciclar materiais, reciclar as cidades, não é? E isso era feito desde a época romana, portanto não pode chegar ao século XXI e parar. Acho que é a nota perfeita para terminar. Lídia, não sei se há mais alguma coisa que gostasse de acrescentar aqui em relação à nossa conversa que não tivéssemos falado hoje. Bem, gostaria de terminar a conversa por dizer o que é que o Teatro Romano tem para oferecer. Como eu já tinha dito no início, os museus hoje em dia são muito mais aquilo que fazem do que aquilo que têm. E para além da coleção que o próprio museu tem, que é uma coleção muito rica e muito relevante, mas algumas das peças são cacos. E os cacos não chamam, de facto, grande público, não é? Os cacos vêem-se uma vez, vêem-se 2, mas depois para o interesse em ver de novo os cacos. E, portanto, o que nós temos tentado fazer no Teatro Romano, com toda a equipa que trabalha no Teatro Romano, e relacionado também com o Museu de Lisboa, o núcleo do Teatro Romano insere-se, de facto, no Museu de Lisboa, na empresa EGEAC, e aquilo que nós fazemos é tentar, de facto, oferecer uma panóplia de atividades que seja, de facto, apelativa. Eu gostaria de chamar a atenção para o teatro clássico. Acho que é muito importante o tentar cumprir a função para a qual o Teatro Romano foi construído há 2000 anos. Uhum. E, portanto, trazer todos os anos, durante um mês, tradicionalmente no mês de julho, uma equipa, uma companhia de teatro que encena pela primeira vez uma peça clássica e atrás ao sítio arqueológico do Teatro Romano, é de facto uma emoção sem fim, porque o cenário é magnífico, não é? As ruínas à noite ficam maravilhosas e é cumprir o objetivo para o qual o Teatro Romano foi construído e para o qual o Museu de Lisboa Teatro Romano trabalha.
Por outro lado, nós temos uma outra programação completamente diferente, que é a Hora de Baco, que procurou, na sua origem, na sua concepção, atrair a população local, os residentes. Nas últimas quintas-feiras do mês, o teatro abre as suas portas durante 2 horas ao público, que pode entrar sem pagar, e há sempre um concerto de música com artistas, uns muito pouco conhecidos, outros mais conhecidos, e é sempre também agraciado com o patrocínio da Cooperativa Agrícola de Pegões, e, portanto, é possível degustar vinho de qualidade quando se ouve música. Para além das exposições temporárias que nós temos aqui no museu, e que pretendem sempre ser uma faceta curiosa sobre o nosso património, nós vamos ter no final deste ano uma exposição temporária que é sobre os edifícios que hoje compõem o Museu do Teatro Romano, e a exposição chama-se precisamente o Museu Antes de o Ser. E, portanto, pretende dar a conhecer a história destes edifícios, que foram muitas outras coisas antes de se terem tornado um museu no século XX e no século XXI. Venham ao Teatro Romano. Exatamente, o mote é esse: vão ao Teatro Romano, vão conhecer mais sobre a nossa cidade. Lídia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela conversa. Gostei muito de conhecer um pouco mais desta nossa cidade e desta nossa cidade romana, e espero vê-la brevemente em Lisboa, idealmente também no próprio Teatro Romano. No Teatro Romano, exatamente, quando quiser. Tá Muito bem, obrigada. muito bem. Vemo-nos por aí.